Começou. Uhum. Era só isso. Esses meninos, eles fazem, eles chegam, clica, eles não dizem, olha, professora, clica aqui, entendeu? Eles não ensinam, eles vêm e resolvem, isso não resolve. Era só iniciar tudo. Então vamos lá, e onde é que está o meu pendrive? Está aqui. Bem, a gente ficou bem aqui nessa fase de 4 a 5 anos. Aqui nós estávamos vendo o desenvolvimento da atenção, tá? A criança, no primeiro momento, ela é um pouco dispersa, né? Não sei se tu estavas na aula passada. Acho que não estavas, sexta-feira. Então, é assim, a importância que tem o papel da família, né? Só que eu não estou me vendo agora. É isso que é complicado. Porque a senhora conversando na propriedade que essa tela está lá. A tela que está sendo gravada é a tela do slide. É. A senhora tem alguém aí? É. Tem alguém aí? Tá, parece aquela coisa do Face. Tem alguém aí? Alguém pode falar? Tá? Tá bom? Então, a gente vê que há um desenvolvimento até chegar no momento da criança realmente poder escutar, atender uma orientação. Então, nós já sabemos que o processo de atenção, por ele só, ele já é cíclico, ele já é um processo instável, ele não se mantém todo o tempo, tá? Só... Tem mais ninguém, não? Então, vamos lá, de 4 a 5 anos, né? Nessa fase, a discriminação prática dos indícios das figuras, ou seja, já pode ser substituída por uma que desenvolva explicação verbal. Ou seja, no meio de diversas pessoas, diversos estímulos, pessoas, o local, né, tudo que faz parte do local, de 4 a 5 anos, se perguntar para ela assim, onde está o papai? Ela já vai procurar encontrar o pai. Entendeu? Pode até ter 10 pessoas, 15 pessoas, mas ela já sabe, né, ela já discrimina o pai. Ela já consegue retirar esse estímulo, discriminar o que foi solicitado. Então, é por isso que eu coloquei essa mesma explicação que eles dão no artigo. Isto aqui é um quadrado. Quando ele aparecer, não aperte o botão. E isto aqui é um triângulo. Quando ele aparecer, aperte o botão. Não pensa, Cristiano, que isso aqui vai acontecer depois que a pessoa cresce um pouco. Não acontece. Não necessariamente acontece. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, mesmo sem ter déficit de atenção, sem ser autista, ele é como se ele não fosse treinado para aprender. O processo discriminativo ele vai se dar após um treino. Se numa casa diversas pessoas do sexo masculino entrarem, ou até do sexo feminino, mas que se vistam igual, todo mundo de calça, camisa, e não tiver esse treino, esse é o titio, esse é o vovô, essa aqui é a titia, a criança não vai discriminar. Ela leva mais tempo, tá? Para naquele arranjo, né? Familiar entender. Quando eu fiz eu ontem vi, fazendo um comentário, eu ontem vi, sem querer, estava olhando à noite, sempre à noite que eu olho mais o meu Face, Instagram, e eu vi uma aluna de um semestre aí. Ela colocou assim, o assunto até é interessante, mas a aula foi horrorosa. Então, é assim, é uma aluna que não comparece, não aparece, não participa,
é ausente, mas acha que entende de tudo que é relacionado a dar uma aula. A gente só lê. Isso aí não sou só eu que vejo, vários professores veem. Então, né, se você passa determinado material, ou se você dá determinado exemplo, é como se aquilo ali fosse uma conversa, não tivesse relação com a sala de aula. Ou seja, se pegar o bonde andando, não vai entender a relação que tinha uma coisa com a outra. É a mesma coisa esse comentário aqui que eu vou fazer. Quando eu fiz meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado, nós elaboramos um procedimento, preparamos um procedimento e não deu certo. Nós não chegávamos onde nós queríamos chegar. Então, nós tivemos, assim, 20 participantes. Nenhum atingiu a pontuação que garantia que eles tinham aprendido naquele treino que nós queríamos ensinar. Aí eu fui para a qualificação. E eu dizendo todo o tempo, não está dando certo, não está acontecendo, eles não discriminam. Por quê? Ela estabeleceu que nós temos que colocar nos estímulos, bom dia, quem chegou. Bom dia, professora. Quem é? Joane? Vilma. Tudo bem com você? Tudo bem, professora. E a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Então, eu estou dando um exemplo aqui, já está começada a aula. Bem, então ela estabeleceu que nós íamos criar uma máscara, eram 4 estímulos na tela, que nós íamos criar uma máscara e que o estímulo a ser escolhido estava embaixo. O que era essa máscara? Aquela telinha quadrada lá das 4 ficava preta, ficava escura. Só que nós não informamos, nós não demos a orientação verbal para o nosso participante. Então, não aconteceu. Quando eu fui para a qualificação, que veio o professor lá de Brasília para a minha qualificação, ele disse, como vocês esperavam que isso acontecesse, em momento algum do procedimento vocês avisaram que embaixo daquela telinha preta tinha um estímulo que poderia ser escolhido. Ou seja, nós perdemos 20 participantes da pesquisa. Aí, pensem, quem teria que defender sua dissertação de mestrado início de setembro, quando chegou o mês de julho, teve que sair correndo, mudando uma parte do procedimento, refazendo coleta, indo atrás de participantes, que eram da escola pública, de ensino médio, enfim. A gente pensa que a orientação que a gente dá, ela é sempre compreendida, mas nem sempre é. Tá certo? Então, muito cuidado quando a gente dá esse tipo de orientação. Se a pessoa estiver com a atenção dispersa, ela não vai entender isso aqui. Mas é preciso que tenha essa instrução verbal para poder, pelo menos, garantir que a pessoa entendeu. Então, depois dessa explicação verbal, a instrução verbal começa a orientar solidamente a atenção. É preciso que eu diga assim, Cristiano, você entendeu a orientação que eu dei? Olha, eu falei que isto aqui é um quadrado, e quando aparecer, não clique esse botão. Mas quando aparecer o triângulo, você pode clicar o botão. Era exatamente o procedimento. Quando ela apertava o botão correto no teclado, aparecia uma carinha risonha e tinha um sonzinho, e a carinha ria. Esses emojis, já se usava isso na nossa pesquisa. Entendeu? Ou seja, ficava todo o tempo como errava, não aparecia nada. Isso aí interfere no comportamento do participante de uma pesquisa. Porque ele vai dizer, epa, já apareceu umas 2 vezes, agora não aparece mais, será que eu estou errando? Tem uns que ficam. E aí o desempenho daquela pessoa acaba caindo. Tá? Então, isso aqui eu vi na minha dissertação de mestrado, no meu mestrado. E está ligado à atenção. Tá? Então, aí vai adquirir uma influência reguladora estável. Tá? Quando essa instrução verbal realmente é entendida, a pessoa, né, dirigiu sua atenção, então ela orienta realmente a atenção e essa atenção e essa orientação vai adquirir uma influência reguladora estável. Ou seja, se mantém.
Porque na psicologia, qualquer procedimento que a gente utilize, até como forma de melhorar comportamentos, adaptar determinadas pessoas, a gente tem que ver se mantém aquilo, né? Se mantém, provavelmente o comportamento orientado pela instrução foi compreendido. Se não se mantém, a gente tem que avaliar por que aquela pessoa errou. E a análise de erros hoje é uma das coisas assim, principais quando você está fazendo uma pesquisa. Eu não tenho que pensar que foi o meu participante que errou. Eu tenho que pensar no meu procedimento, se tem erro no meu procedimento. Vocês estão vendo o caso desse médico que morreu e ele foi cobaia para a vacina? Por que eles pararam? Porque eles têm que parar para verificar se o erro foi deles. Se o problema está na vacina, o que foi que houve, e não pensar que foi ele. É muito fácil eu dizer assim, não, o problema não é meu, é do outro. Por isso que o Freud vem com aquele mecanismo de defesa da projeção, que é muito fácil eu não ter competência e colocar no outro o problema ou a dificuldade, tá bom? Então, na visão do Lurie, a atenção voluntária é produto de um desenvolvimento extremamente complexo. Aliás, o ser humano é um ser extremamente complexo. Você está aqui numa sala de aula, você dá uma orientação, entenderam? Mas vocês entenderam? Alguma dúvida? Entenderam, então? Daqui a pouco você sai e começa a chegar o WhatsApp. Mas, professora, tal coisa assim que a senhora disse. E aí vai informar para um colega alguma coisa completamente diferente. Eu fiz uma reunião com uma turma para informar algumas coisas que eles estavam solicitando. Então, a orientação era, vocês têm que pegar os pareceres de crédito na secretaria. Sabe o que foram dizer? Que eu tinha dito que era na São Pedro. O curso não é na São Pedro, eu não trabalho na São Pedro. São Pedro só funciona pagamento. Como a coisa vem tomando a gente já vem observando esse movimento, eu não disse nada, fiquei calada, porque já não é a primeira. Agora, o detalhe interessante, a chefe de turma pegou aqui, que é quem é responsável por transmitir as informações. Eu sei que ela pegou, porque a cópia da secretaria está assinada por ela. Entendeu? E não são adolescentes, não, já são adultos. Uma turma só de adultos. Bem, então as fontes desse desenvolvimento são as formas de comunicação da criança com o adulto. Essas formas de comunicação é que são o fator fundamental que assegura a formação da atenção voluntária. Não adianta eu sair daqui e dizer, Cristiano, olha, vai fazer tal coisa assim. Eu não garanti que o Cristiano me ouviu. Eu não estou vendo se o Cristiano está direcionando a atenção dele para alguma outra coisa. Criança, principalmente, a gente precisa olhar, ver se ela está olhando e informar o que a gente quer informar, comunicar o que é necessário. E não falar... Eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, ela tem mania, eu estou em casa, estou lá não sei onde, ela fala lá de trás assim, madrinha, tal coisa, não sei o que, não sei o que. Pronto, como ela falou, ela acha que eu escutei. Às vezes eu escuto um rumorzinho, eu saio de onde eu estou, vou lá, né? Eu, a desocupada, né? Tenho que ir lá, que foi mesmo que você falou. Agora, se faz isso com uma pessoa adulta, imagina com uma criança, o que é que vai fazer? Tá? Então, essa forma de comunicação, né? Coerente, respeitando a criança, explicando para ela aquilo. Tudo bem, tem pessoas que se comunicam com chinelo, com cinto, com berro, com grito, e acham que a criança vai entender. Então, isso é um fator, as formas de comunicação são um fator fundamental que assegura a formação da atenção voluntária, representada pela fala, que é inicialmente reforçada por uma ampla atividade prática da criança e assegura a regulação e o controle desta. Por que
né, essa atenção, né, ela é reforçada por uma ampla atividade prática da criança. Veja só, se a criança consegue se desempenhar no ambiente dela, após uma comunicação de alguma coisa que era uma necessidade dela, se ela consegue se desempenhar se comportar de forma adequada, né? Lá na casa dela ou na escola, e ela recebe um elogio, ou então aquilo que ela precisava fazer deu certo, ela gostou, ficou bem, né? Um professor elogia, isso aqui é que é o reforçador. É como se fosse um auto-reforçamento, que não é um auto interior, né? Auto de interior. É o ambiente que faz, né, essa devolução para a criança. Muito bem, você viu como foi legal? É por isso que a gente fala que a colar numa prova, uma prova normal, não é essas provas agora da pandemia, prova discursiva, enfim, que o aluno fica procurando e às vezes não encontra onde está a resposta, pode ser desgastante, tanto para uma criança, como para um adolescente, como para uma pessoa adulta. Vocês estão me entendendo, quem está do outro lado? Hein? Alguma dúvida quanto a isso? Essa influência reguladora da comunicação, da instrução verbal? Acho que não tem ninguém do outro lado. Por que eu estou perguntando isso e insistindo nisso? Eu lancei umas notas, né, não foram minhas, foram de outra professora que não pôde lançar no sistema, e o aluno tirou uma nota que ele achou baixa. E perguntou para mim. Eu disse, olha, eu lancei de acordo com o mapa de notas que a professora mandou. Ah, mas eu entreguei o trabalho, ela não considerou. Eu disse, olha, eu não tenho como falar com a professora porque ela já está de licença, mas ele conhece a professora e perguntou. Aí ela disse a ele, olha, aquelas 2 atividades que eu pedi era para serem incluídas no trabalho, e eles não incluíram. Então, ela não considerou os trabalhos. Eu não vou entrar aqui na questão do considerar devia ou não devia. Se fosse euzinho aqui, talvez eu considerasse não como fazendo parte do trabalho, mas considerasse como sendo uma atividade, um trabalho que foi realmente desenvolvido. Talvez desse, sei lá, metade da pontuação. Eu não estou criticando aqui, tá, professor? Não estou criticando o professor. Mas talvez eu desse, ou seja, repetia a instrução, a orientação foi essa e essa, preste atenção para outra vez vocês não se enganarem. Mas não, ela entendeu que como a instrução foi inclua no relatório, ela não considerou. Depois, eu conversando com uma pessoa que é da turma, ela disse assim para mim, professora, e não foi por falta de instrução, ela repetiu e repetiu. Várias vezes, perguntava, ela tornava a explicar tudo, entendeu? Então, é por isso que eu digo, eu falo, a gente aqui está se referindo no desenvolvimento da atenção na fase de 4 a 5 anos, que é a fase em que essa atenção se desenvolve. Mas isso não significa dizer que desenvolveu aí vai dar certo o resto da vida. Não necessariamente. Até porque nós sofremos influência, interferência de diversos outros fatores que estão ao nosso redor. Tá? Então, sobre a atenção voluntária, esses autores, eu vou passar esse artigo para vocês, eu estou trabalhando em cima de um artigo que está muito mais facilitado, embora ele seja um artigo que ele fala muito na psicopedagogia, tá? Mas é porque o psicopedagogo também trabalha junto com o psicólogo.
vai dizer que a formação da atenção voluntária abre caminho para a compreensão dos mecanismos interiores dessa extremamente complexa forma de organização da atividade consciente do homem. A atenção, que desperta papel decisivo em toda a sua vida psíquica. Uma pessoa que tem dificuldade nessa área da atenção, provavelmente terá muita dificuldade na sua vida para se comportar de forma adequada nas diversas atividades. É muito bom quando a gente orienta, né? Um desses dias eu tive a oportunidade de reforçar uma pessoa que chegou muito chorosa, com muita dificuldade, com muitos problemas, né? Então tinha uma queixa assim que era aparentemente uma das mais difíceis. O que era? Morava só com uma pessoa da família, e essa pessoa da família não fazia nada, e ela tinha que fazer tudo. Então ela trabalhava num horário complicado, ela faz a faculdade, e ela, como já vinha há anos nesse tipo de horário, ela estava extremamente cansada. Na verdade, ela estava chegando a um ponto de exaustão, não só física, porque ela trabalhava a noite inteira, como psíquica também, né? Emocional, porque ela estava chegando a um ponto que ela não estava dando conta. Então, a gente orientou para que ela, com jeito, conversasse com essa pessoa que morava com ela, para verificar, dizer que gostava muito de morar com ela, mas que ela precisava colaborar, contribuir, né? Porque ela chegava e não tinha comida, ela tinha que fazer o almoço. Então, a vida dela estava um caos, realmente. Aí, eu disse, olha, por enquanto, vamos ficar assim, você precisando, pode voltar aqui comigo. Passou uma semana e ela voltou. Ela já voltou outra pessoa. Ela disse, professor, eu consegui conversar com fulano. Olha, ela gostou de conversar, ela está participando, ela está colaborando. Então, aquilo ali, ela teve momentos de descanso, porque ela estava, né, muito cansada com aquilo tudo, e começou a organizar a vida dela, pensar em viver melhor. Então, uma criança ou um jovem que não tenha passado por uma das etapas, que são esse desenvolvimento, tá? Pode vir a apresentar algum problema de aprendizagem, ou seja, a gente sempre diz, muito cuidado com essa questão de saltar etapas na vida de uma criança. A gente vive no nosso social, Deus o livre, a criança tem que ser cientista, tem que, se vacilar, ganha até o prêmio Nobel da química, da física, e não é assim, né? Não dá para ficar adiantando a criança. Vamos deixar que o tempo, né, também faça o trabalho dele. Claro, com a gente monitorando, não é só entregar para o tempo, é a gente atento e monitorando e orientando, e instruindo verbalmente, instruindo com exemplos, que isso é importante também. Tá certo? Então, a atenção mesmo, a gente termina aqui e vamos ver a patologia da atenção. Bem, o que é que nós chamamos patologia da atenção? É o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, né? Vocês já devem ter visto isso, porque, se bem que vocês ainda estão na psiquiatra, né? Talvez não. Vocês ainda não entraram nessa área. Mas, às vezes, em determinadas disciplinas, se dá um toque. Vocês estão dando psicologia da aprendizagem também, né? Nesse semestre. Provavelmente o professor vai dar um toque nisso. Então, o que é o TDAH? Ele é caracterizado por um alcance inapropriadamente fraco da atenção. Em termos evolutivos ou aspectos da hiperatividade e impulsividade, ou ambos, que são inapropriados à idade.
Tá? Então, um alcance inapropriadamente fraco da atenção em termos evolutivos é porque esse problema vai trazer dificuldades para essa criança, na evolução dessa criança enquanto ser humano, no desenvolvimento dela. Porque, veja só, se até os 4, 5 anos nós vimos lá, que é o momento que isso praticamente, a criança dá demonstrações de entendimento, adaptabilidade, né? Enfim, de entendimento das instruções, com 5 anos, daqui a pouco a criança está indo para a escola. Como é que vai para a escola uma criança que está perdida no dia, na noite, e não consegue seguir regras? A gente fala regra ou instrução verbal, nós não somos favoráveis à regra. Mas a regra, em algum momento, ela é importante. Por exemplo, isso que a gente está tratando aqui é uma regra. Diversos teóricos já estudaram sobre isso e trazem para nós, a partir das pesquisas que eles fizeram, da experiência deles, trazem resultados. Entendeu, Cristiano? Então, a gente não está falando isso aqui baseado em achismo, não. A gente faz, comenta sobre o que é aquilo e pode trazer exemplos que são visíveis, até vocês mesmos. Vocês mesmos devem ir a algum lugar que algum amigo de vocês que tem um filho pequeno ou um irmão pequeno, que, valha-me Deus, é cansativo o moleque. A gente se sente até cansado de tanta coisa que o moleque faz que não para. Né? E quando vocês são mais novos, hoje eu não sei como é que vocês falam, mas eu lembro bem que quando eu era mais nova eu escutava dizer assim, esse moleque precisava era de um cascudo, era aquele toque na cabeça. Né? Não dá, às vezes, assim, a gente fica incomodado de ver aquela criança coitadinha naquela agitação, não parar um minuto. Então, o transtorno, para ser caracterizado como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele deve estar presente por pelo menos 6 meses. Comprometer o funcionamento acadêmico ou social e ocorrer antes dos 7 anos. Veja só, aquilo que eu falava há pouco. É a idade que a criança entra na escola. E é por isso que as escolas encaminham criança para o psicólogo. As clínicas de psicologia, geralmente, estão bem cheinhas de criança nessa faixa etária. Aí, veja só, você vai lá na clínica de psicologia nossa, e na sala de espera, está quase começando, vocês vão ver a mãe ou o pai com uma criança, e o moleque não para um minuto, e ela fica, e ela fala, e ela chama atenção, e ela senta ele do lado dela, ele levanta, ele vai mexer, ele quer tudo, e daqui a pouco é tanto não que ele se irrita, faz birra, começa a chorar. E vocês ficam só apreciando como é a interação daquela mãe com aquela criança. Eu costumo dizer que tem crianças que são vítimas das pessoas que são vítimas. As pessoas que criam é que deviam ir para o psicólogo, para aprender. Então, mas a gente entende que a gente só pode ensinar o que aprendeu. Se nós não aprendemos, nós não podemos ensinar. Se nós não aprendemos, nós não temos educação, nós não podemos ensinar. Agora, tem pessoas que eu sempre olho aqui para 2 exemplos. Uma pessoa que veio de um ambiente extremamente carente de tudo. Carente de afeto, carente de nutrição, carente de moradia, tá? Ou seja, era um bichinho. Cansavam dela, mandavam para a casa do outro. Cansavam dela, mandavam para a casa do outro. Teve uma relação mais ou menos próxima com a avó, mas mesmo a avó não quis continuar com ela. Isso é um caso. E o outro caso, aquela pessoa que teve sempre tudo na vida, dinheiro à vontade. Todos os desejos eram realizados. Qual a diferença entre os dois hoje? Ela
começou a estudar, né? Acabou nessa última casa desse parente que ela ficou, ela começou a estudar. Quando ela se fez, viu que ela tinha capacidade para morar só, ela saiu de lá, veio embora para cá. Veio embora e aqui foi logo procurar trabalho. Nisso ela terminou o ensino médio dela, trabalhando, fez vestibular, passou, foi procurar o que ela tinha, como ela podia fazer o curso, chegou no FIES. Nesse período, ela conheceu um rapaz, casou e teve a felicidade de encontrar alguém que, sabe aquela pessoa assim que motiva, que empurra, que admira. Ela tinha muita dificuldade com o português, então no trabalho dela ela tinha que fazer, que relatar determinadas situações. E aí sempre a pessoa responsável chamava e apontava os erros de português. E um dia ela falou comigo. Ela disse, eu sei que eu tenho dificuldade. Eu disse, sabe o que tu vais fazer? Compra um dicionário. Não precisa ser esses dicionários caros, não. Eu tenho um que era até distribuído pelo governo. Foi uma pessoa que era sobrinha do meu marido, ganhou de uma editora e até hoje eu uso ele. Quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá. O que ela passou a fazer? Ela botava esse dicionário do lado e os erros diminuíram incrivelmente. Às vezes tinha erro de concordância. A outra pessoa, minha gente, é inteligente, é estudiosa, mas vive em cima de um diagnóstico e não tem força para reagir. E tudo é assim, só sonha com coisa muito cara. Só sonha com coisa muito cara. Qualquer perda para essa pessoa, como já aconteceu, vai ser uma derrota. Porque ele não tem uma estrutura psíquica que dê conta das demandas do cotidiano, dos desafios que a gente precisa ter. Ou seja, ele fez a parte dele, estudar. Realmente ele é muito estudioso. Mas, da outra parte, não. Tudo era pedindo para a mamãe, pedindo para a mamãe, desse jeito. Então, uma pessoa hoje já adulta e que praticamente vai precisar ir lá para fora, né, para a luta, e não dá demonstração de ter condições disso. E tem conhecimento. Tem conhecimento. Eu não vou me estender nesse caso, porque é uma coisa muito próxima da gente, eu não posso, tá? Então, uma criança pode qualificar-se para o transtorno apenas com sintoma de desatenção ou com, aqui faltou o M, sintomas de hiperatividade e impulsividade sem desatenção. O que é essa impulsividade? A criança que é desatenta, ela não sabe o que ela quer. Tudo que aparecer, ela corre para aquilo. Então, ela pode se prejudicar. De repente, tem uma fase, inclusive, que a criança, né, depende da criança, claro, do ambiente da criança, ela sente atração por algumas coisas, por exemplo, fogo. Então, de repente, se um colega disser para ele pegar, é capaz dele pegar. Vocês querem ver uma coisa que é muito comum, às vezes aparece no Face. Brincam com a criança, fazem umas brincadeiras de colocar um negócio no nariz, fazem que colocam, aí fazem que tiram, e a criança ela age por impulsividade, ela vai querer fazer aquilo. Eu sei de um caso, hoje ele já está com muita idade, que ele colocou, não sei se vocês conhecem uma borrachinha fininha, que ainda existe, é uma borrachinha de apagar, branca, ela é bem fininha, como se fosse esse dedinho. E alguém brincando disse que colocava, mas olha, eu tirei, vou fazer uma mágica. Ele colocou e não disse nada. E a bichinha ficou lá dentro. Muitos irmãos, eram muitos irmãos, mais de 10 irmãos, e um dia começaram a se queixar. O fulano está fedendo, a boca do fulano está fedendo. Até que a mãe, com um monte de filho, né, disse, vem cá, deixa eu olhar. Quando ela chegou perto, ela realmente sentiu. E ela viu que tinha alguma coisa e levou para o médico, porque o médico conseguiu tirar aquilo, já estava
até já passando por um processo já de desintegração, né? Que é molhada com a mucosa do nariz e tudo. Mas ele sempre foi assim. Ele foi assim desde criança. Agora, vejam só, coincidência ou não, foi um dos últimos filhos desse casal. Ou seja, quando a mãe teve esse filho, já foi no apagar das luzes. Ela com 40 e tantos anos, e a diferença para o pai da mãe, para o marido, né, era de mais de 20 anos. Então, eles criaram esses filhos sempre super protegendo. Não podia fazer isso que vai adoecer, não pode pegar chuvisco. Onde que criança não pode pegar chuvisco, minha gente? Ele tem que se defender do chuvisco. Né? Tá, parece o gato lá de casa, que ele tem um pavor de chuva e de trovão. Começou a chover essas chuvadas grossas da tarde de trovão, se eu estiver em casa, ele corre tibu no meu colo, onde eu estiver sentado. E fica, ele enfia a cabeça bem aqui. Parece criança medrosa. Então, pai e mãe ainda têm que orientar, que instruir verbalmente. O que pode, o que não pode. Olha, é melhor não fazer dessa forma, faça dessa outra forma. Se não, minha gente, nós nascemos, nós somos uns verdadeiros bichinhos selvagens. É a educação que nos orienta como proceder. Vocês veem que cada cultura tem as suas regras. Não há uma regra igual para o mundo todo. Vocês, quando deram ética, vocês devem ter ouvido falar em ética e moral. Né? A moral, ela muda dependendo do local que a pessoa vive. Cada um tem suas regras morais. Não significa que seja uma igual para todo mundo. Olha agora essa fala do Papa sobre o casamento das pessoas homossexuais. Parabéns, toda vez que publico eu só boto palma. Mas para as pessoas que são contra, que têm preconceito, Deus o livre. Vão crucificar esse Papa. Se pudesse, pegava uma cruz e pregava ele. Não entendem que as pessoas têm direitos. Criança tem direito e qualquer outra pessoa na sua vida tem direitos também. É complicado isso aqui, pessoal, por quê? Porque não é só a criança que é atendida. A criança é atendida por diversos profissionais, mas é preciso também que a família aprenda como educar. Então, aqui eu destaquei algumas contribuições teóricas nessa questão do déficit de atenção. Esse autor, Dal Galarrondo, em 2000, ele disse que a alteração mais comum e menos específica da atenção é a diminuição global da capacidade de prestar atenção, chamada de hipoprosexia. É uma queda nessa capacidade, ou seja, com transtorno do déficit de atenção, não é que a criança não queira, não é que aquele adolescente não queira, é que acontece isto aqui. Porque o processo discriminativo é um treino. Quando eu digo assim, olha, hoje, isso você pode fazer, mas isso aqui você não pode. Eu começo a colocar orientações para aquela criança saber. Né? Eu sempre... Eu lembro dessa história, toda vez que eu falo dessa... Eu lembro de uma amiga que eles não tiveram filhos. E eles viajavam muito. E tem uns parentes que moram no Rio de Janeiro. E todo mundo adorava ela e o marido dela. O marido dela, então, era super divertido. Aí tinha uns primos, tinha um casal de primos no Rio, que toda vez eles têm um apartamento no Rio. Aí vão para lá, passam... Ele já estava aposentado, um mês, passam para lá, voltam para Belém, enfim. E aí os parentes, os amigos começam a chamar, jantam, saem, vão para teatro. E aí esse casal tinha 2 filhos pequenos e convidou o casal primo para jantar lá. E toda a família comentava que os moleques eram terríveis, terríveis. Pareciam uns bichinhos selvagens mesmo. Aí o marido da minha amiga disse para ela assim, olha, não vai comentar, vê e fica calado, porque ela gostava muito de... Como ela não teve filhos, né, achava que sabia tudo. Chegaram lá,
Aí o casal veio, recebeu tudo. Fulano, ciclano, lá vem os 2 moleques lá de dentro. Sentam no sofá. Estava na cara que aquilo ali tinha uma recomendação, né? Que deve ter sido repetida. Olha, os primos, tia Marlito e Luiz Roberto, vêm aqui, mas se comportem. Não vão falar bobagem. Conversem com eles. Aí ela chegou, quando viu os meninos muito, né, alegre e tudo. Ela falou, comentou que estava bonito, que tinham crescido, que da última vez, não sei o quê, e perguntou, como é o seu nome? Você e você, como é? Aí o mais velho virou-se e disse assim, eu sou o xixi, ele é o cocô. Essa mãe só faltou esganar esse moleque. Para ver como, nesse caso, não é a falta de atenção, é a impulsividade. Como ele não conseguiu controlar. Ou seja, o estar sentado ali naquele sofá para receber os primos, aquilo deveria estar sendo uma tortura para aquelas 2 crianças. A gente não tem que pensar que é uma doença, pode se tornar. Mas ela começa com essa deficiência nesse controle verbal que precisa haver, nessa instrução verbal. Tá? A coisa não vai acontecer por acaso. Às vezes, os pais eles são pouco... bom dia. Os pais, às vezes... Chegou. Os pais, às vezes, são pouco preocupados. Mas, às vezes, um avô, uma avó, um tio mais próximo, uma tia mais próxima, fazem esse papel de orientar essa criança. Quando não tem quem oriente, tudo é possível. Tudo é possível, porque a impressão que dava é que essas crianças faziam e aconteciam dentro daquele apartamento. Tá? Então, ela também é observada em casos de bloqueio emocional e processos regressivos como depressão, a fadiga e a astenia. A astenia é a perda da capacidade de concentração com fadigabilidade. Vejam só, né? Essa fadiga, né, ela pode ocorrer até numa criança que é, como eu coloquei aqui, que é impulsiva. Porque a criança hiperativa, o nome está dizendo, ela é hiperativa, ela não para. Né? Tá? Da fadigabilidade aumentada, o que dificulta a percepção dos estímulos ambientais e a compreensão deles. A criança, como ela não se liga a nenhum estímulo, todo o tempo ela está mudando a atenção para um, para outro, para um, para outro, ocorre essa fadigabilidade que vai exatamente prejudicar a percepção desses estímulos ambientais e a compreensão deles. Ela não se fixa em momento algum a uma situação para que ela compreenda aquela situação. Ela olha para aquilo, ela enxerga aquilo, daqui a pouco ela já muda para outro e assim vai. As lembranças também tornam-se mais difíceis e imprecisas. Ou seja, se essa criança ela não presta atenção, ela não vai memorizar. Vocês já viram no sonho como é que acontece? Vocês já observaram? Se vocês sonham e vocês comentam com alguém, vocês não esquecem o sonho. Mas se vocês sonham, levantam até lembram, mas ficam caladinhos, é capaz de lá no meio da tarde, vocês sabem que vocês sonharam, vocês querem lembrar, a gente não lembra. Não é? A gente não lembra. Se eu quero lembrar, ou eu escrevo, ou eu chego, fulano, olha, eu sonhei com isso. Então, até vem a imagem, ela tenta vir a imagem do sonho, mas a gente não consegue juntar tudo aquilo que a gente falou, que a gente escutou no sonho. Tá? Então, apresenta também uma dificuldade crescente em todas as atividades psíquicas complexas, como são o pensar, o raciocinar e integrar informações. Por quê? Veja só, a gente tem uma área de integração sensorial. Todas as informações que chegam do ambiente externo, a gente vai, né, recebe e encaminha para o cérebro,
que vai elaborar aquilo ou integra essas informações e nos devolve em termos de percepção. O que fazer nessa situação? Se essa criança ou esse adolescente ele não se fixa em nada, ele não tem como enviar para o cérebro essas informações. Então, não tem lembranças. Tá? Ele não vai conseguir ir buscar lá no momento que ele precisa daquela informação, porque ele não teve interesse nenhum. Ele simplesmente muda toda hora para um lado e para o outro. Já o Castro, em 2007, ele vai dizer que se observa a hipoprosexia em estados também infecciosos, na embriaguez alcoólica, nas psicoses tóxicas. Essas psicoses tóxicas são quais? Com o uso de droga e álcool. Tá? Na esquizofrenia e também na depressão. Então, os motivos podem ser a falta de interesse, porque a pessoa que está deprimida ou esquizofrênico não tem interesse. O deprimido não tem interesse em nada, né? Ele se retira de tudo que está acontecendo, e o esquizofrênico ele cria um mundo à parte. Tá? Então, essa incapacidade de prestar atenção não existe também no esquizofrênico, porque ele cria um mundo à parte. Não é esse mundo real, é o mundo que ele consegue viver. Tá? Agora, ele vai viver o quê? Se ele entender que no mundo que ele criou, o Anderson tem raiva ou ódio dele, ele vai achar que aquilo é verdade. Não corresponde à realidade, mas foi o que ele criou. Tá? O déficit intelectual, porque eu preciso que a minha memória, né, tenha condições de compreender para que eu possa raciocinar sobre aquilo e memorizar. Tá? Se eu não faço isso, eu vou ter um déficit intelectual. Numa turma, os alunos, nesse período de prova, como eu já vi, podem tirar 9, 9,5 e 10, vai uma pessoa e tira 2,5. Né? O que é isso? Pode não ser um déficit intelectual, mas pode ser. Né? Que também é chamada de oligofrenia ou demência, esse déficit intelectual. Né? Nela, na demência, a pessoa perde a capacidade de gerir sua vida. É por isso que precisa ter muito cuidado com pessoas que estão em processo demencial, sejam elas jovens ou já com mais idade, porque ela pode sair de casa e se perder, ela não sabe o que está fazendo. Tá? Ou também pode ter as alterações da consciência, que são chamados delirium do latim ou delírio do português, com O no fim. Né? Então, a pessoa passa a delirar, ver coisas que não existem, tá? Dificuldade de percepção das coisas. Pode dizer que está vendo dentro do quarto dela que conversou com uma pessoa. Ele pode, porque existe diferença da alucinação para o delírio. A alucinação, ele conversa com a pessoa. Ele alucina que aquilo existe. No delírio, ele cria que aquilo existe. Então, como ele sai desse mundo real e cria um outro para poder sobreviver, no caso da esquizofrenia, quando a realidade ela é muito cruel, muito dolorosa, né? Ele cria um mundo à parte, ele vai viver nesse mundo. É por isso que nós não podemos discordar do que ele traz. Porque quando ele diz que viu, que falou e que fulano está tramando contra ele, ele vê isso, ele escuta isso. Tá? Então, ele consegue ver, ele cria. A gente vai ver isso também, às vezes, até com o bipolar. O bipolar, quando está no momento de excitação, ele pode dizer, olha, Anderson, tu eras meu amigo, mas eu sei que agora tu não gostas mais de mim. Entendeu? É assim. Então, e isso ocorre também, tanto na esquizofrenia, como na depressão, como em estados de psicoses induzidas por droga ou álcool. Hã?
Ocorre a depressão, pode ocorrer o delírio, pode ocorrer a alucinação e pode ocorrer a psicose, que vai trazer isso tudo como se fosse uma esquizofrenia, mas que é induzida por drogas, álcool, outras drogas. Na verdade, tudo que está posto aí fora tem um objetivo. Você vê hoje o vinho, ele é considerado um alimento interessante. O ideal era que as pessoas pudessem tomar, pelo menos no almoço de um domingo. Ele tem uma eficácia, ele tem uma substância que ela é boa para o coração. Mas tudo isso que está posto aí, por exemplo, a gente vai ver, tem uma substância da maconha que hoje está sendo utilizada como medicação. Essa doença que a pessoa sente dor no corpo todo, no corpo inteiro, hoje estão adotando. E as pessoas pararam de ter crise. Por quê? Porque todo medicamento, ele é buscado na flora. Alguns são na fauna. Por exemplo, você precisa do veneno daquela cobra, que eu não lembro qual é o nome, para poder fazer a vacina. Isso vai buscar na fauna, né? Mas muita coisa da flora, da nossa flora, é de lá que se tiram essas substâncias para preparar medicamento. Antigamente, né, as pessoas aprendiam muito a fazer xarope, não compravam o remédio na farmácia, né? Cozinhavam, sei lá, uma folha não sei do que, de hortelã, com mais não sei o quê, misturava com açúcar, água, fazia aquele mel e dava para a pessoa tomar. Cálculo renal. Quantas vezes eu escutei dizer que a pessoa fazia chá com folha de abacate, a folha que caía, folha não sei do que, e a pessoa tomava aquela quantidade de aquilo o dia inteiro, né? Ou seja, então existe uma substância que vai proporcionar saúde, mas o excesso, no caso do álcool, né? O uso excessivo. Só um instante, tá? Ah, não. Eu já não sou mais cliente da NET, eles ficam oferecendo o pacote. Interessante é que quando eu precisava de internet, lá em junho, naquela confusão das provas e tendo que estar todo o tempo em contato, a minha internet ia embora o dia inteiro, era um inferno. Aí eu, tá entendendo? Então, tudo pode ter uma aplicabilidade adequada, mas todo excesso é prejudicial. É por isso que a gente fala em frequência do comportamento. Então, por exemplo, o comportamento numa criança. A criança pode chorar. A gente tem que ver por que ela está chorando. Agora, uma criança que chora todo o tempo tem que verificar o que está acontecendo, porque não é normal ficar chorando todo o tempo. Então, além da hipoprosexia, né, que é a diminuição da capacidade de prestar atenção, existe a aproxexia, que é a total supressão da capacidade de atenção, por mais fortes e variados que sejam os estímulos que se utilizem. Então, não adianta eu querer que a minha criança escute a minha orientação, eu berrando. Ela pode ter um déficit senso-neuronal ou mental. Se ela tiver, ela não vai responder àquele estímulo. E existe também a Menina, ainda são 10 horas. A hiperprosexia, que é um estado de atenção exacerbada, na qual uma tendência a se manter indefinidamente sobre certos objetos com surpreendente infatigabilidade. Vocês já pensaram que a pessoa se manter todo o tempo ligada no celular? Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Será que esse cérebro não vai responder? Uma hora. Eu acho que sim, a gente pode até nem sentir, mas cansa. Vocês querem ver um exemplo? Lá no primeiro semestre, com tudo aquilo que houve, que a gente funcionava o dia inteiro praticamente por
pelo WhatsApp, eu lembro que uma aluna mandou uma pergunta. E eu tenho certeza que eu respondi a pergunta. Vocês acreditam que eu devo ter respondido para outra pessoa e não notei? Quando ela passa lá, um mês, a aluna foi dizer que eu não dei nem bola, porque ela perguntou. E o pior é tanto o WhatsApp que eu nunca identifiquei para quem eu respondi. Às vezes, quando acontecia isso, a pessoa dizia: ei, professora, a senhora mandou a mensagem para mim, mas não é para mim. Aí eu verificava e ia lá, refazia. Nesse caso, não houve esse retorno. Porque vocês sabem que, às vezes, no celular, a gente está digitando e pula, né? Às vezes ele pula, ele salta, como se a gente tivesse clicado, sei lá se não clica mesmo. Então, é um negócio complicado. E hoje está assim. Por exemplo, eu fico na coordenação, aí a gente marca um atendimento no NAP. Então, eu fico na coordenação. Meu atendimento no NAP eu faço qualquer hora. Eu posso marcar, desde que eu cumpra o meu horário. A pessoa chega, fica aqui fora e me manda uma mensagem, como se eu estivesse todo o tempo olhando para essa pinóia desse celular. Se eu for ficar todo o tempo ligada no celular, eu não trabalho. Aí, coincidentemente, eu fui lá e olhei. Uma mensagem... Não, eu ia enviar uma mensagem, uma solicitação. Quando eu vi lá, tinha o verdinho que eu fui ver, era ela. Professora, eu estou na porta do NAP. Tudo bem, eu marquei 8 horas, mas é muito mais fácil a pessoa ir na coordenação, disse, eu vim falar com a professora Eline. Aí eu já sei que a pessoa chegou. A Leila disse, professora, olha, tem uma aluna aqui para a senhora, eu já sei quem é porque foi marcado. Então, às vezes até o uso inadequado daquilo que veio para ajudar. Ela achou que ela fez a coisa adequada, avisar pelo celular. Mas a gente fica direto, todo o tempo. É o uso inadequado da tecnologia, né? É complicado. Está dando para entender isso aí sobre a atenção? O Sim, transtorno do sim, déficit professora. de atenção, tá? Tudo certo. Essa questão da hiperproxexia, eu até já falei nesse exemplo para vocês, que eu coloco como sendo aqui, tá? Eu vi isso no estágio que eu fiz no meu 2º ano do curso, acho que eu já falei. Era uma criança numa sala de aula de 1º ano, que a professora passava a atividade, ela fazia a dela, aí feita a dela, ela ia, cadeira por carteira dos colegas dela, ela não parava na sala. Aí a professora dizia, fulana, volte, se sente. Que ainda tem professor que acha que o aluno correto, perfeito, é aquele que fica sentado olhando para a tua cara. Isso não significa dizer, quem está olhando para mim agora é o Cristiano, viu, Cristiano? Mas em algum momento a gente viaja em pensamento, né? A gente sai daqui, quanta coisa já passou na tua cabeça nesse tempo que tu estás aqui, desde a hora que eu cheguei. Né? Quanta coisa já não passou pela cabeça. E aí, quando a professora insistia e dizia sente, ela lá um dia saiu da sala. Ficou lá para fora. A professora também não foi atrás. Ela foi e parou numa porta que o vidro começava assim, mais embaixo. Tinha um vidro na porta e com a alturinha dela, ela botou na ponta dos pés e enxergou para dentro. Olhou para a moça que estava dentro, sorriu, a moça sorriu, aí ela foi de mansinho, abrindo a porta com maçaneta. Aí a moça, oi, bom dia, você está passeando, o que você está fazendo aqui? E ela, né, muito tranquilamente, entrou e ficou lá um tempo. Até que a moça disse, sim, agora você vai voltar para a sua sala. Né? Isso depois de muito tempo ela voltou. O que vocês acham? Como vocês, se eu dissesse para vocês aí,
Vocês estão já no 4º semestre. Por que isso foi acontecer outras vezes? Cada vez que a professora chamava, ela... O que é que aconteceu aí? Vocês teriam como fazer um diagnóstico? Primeiro, por que essa criança, logo dando a dica, por que essa criança ia sempre para outra sala com aquela moça? Perdão, professora, não Diga. entendi, fiquei confusa. Aconteceu essa situação. Aí, depois que aconteceu a primeira vez, essa criança, toda vez que levantava e que a professora dizia, olha, você vai ter que sentar, ela saía da sala e ia para outra sala que estava outra moça. Por que ela fez isso? Foi repetindo e fazendo. Porque ela foi reforçada, né? Aí a continuar indo, porque a outra pessoa foi muito mais educada e Sutil, tratou né? ela de uma maneira que ela gostaria de ser tratada pela outra professora que continuava a mandar ela, impor fez a ela uma vontade dela, né? situação. Exato. 2 alunos estão aqui respondendo, a Joane falou, que ela ia sempre para lá, porque depois que ela foi a primeira vez e viu como foi bem recebida, ela foi reforçada a voltar outras vezes. Então, a moça muito paciente, né? Não Sim. procurou saber também de onde ela vinha, que sala ela estava, né? Que o correto seria pegar pela mãozinha, vamos lá, vamos ver que a sua professora deve estar sentindo sua falta. Não. Ela saiu da sala de aula, foi muito bem recebida. Então, para vocês verem, quando eu falo que o processo de aprendizagem ele é de uma sutileza incrível. Nós aprendemos só de observar. E, nesse caso, houve uma contingência. Chegar na porta, né? Ou seja, alguma situação. Chegar na porta, ficar olhando, uma menina bonita, criança ainda pequena, e a outra olhar, sorrir, ela devolveu, respondeu ao sorriso. Ou seja, a interação que ela teve com a outra moça foi muito legal. Provavelmente... Se tirasse a professora da sala de aula e colocasse essa outra como professora, ela não sairia mais da sala. Ela ficaria, exato. Entendeu? Isso que é o importante, né? Todos os profissionais que lidam com crianças, criar o vínculo. Porque senão a criança não tem o porquê de te obedecer, de fazer as suas demandas. Porque se não criar nada, a criança vai achar, tá, mas por que eu tenho que fazer isso pra ti? Se tu só sabe mandar em mim. Porque, né, com crianças a gente... É tudo imprevisível, né? É imprevisível. Eu estou estagiando com crianças, né, agora, professora, nessa pandemia. Aí a gente estava estagiando e a gente vê dessa importância, né, de criar um vínculo, porque a gente está lá, tem as demandas para realizar, né? Mas se a gente começar a colocar só demanda para a criança vai achar, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Tudo manda em mim, eu não sou obrigada. E até porque a criança cansa, né? Exato. Ela não tem essa capacidade indefinida de estar atenta. Ninguém tem. Atenta. Exato. Ninguém a gente só se atenta ao que realmente é reforçador, né? Justamente. É preciso despertar naquela pessoa, né? Interesse. Isso que eu falei há pouco ali atrás, na questão do autorreforço, né? Sim. Importante para o aluno, quando ele vem com aquele hábito da cola, ou seja, fez a prova, tirou nota boa, acabou. Mas quando ele vai, ele senta, ele conhece o conteúdo, ele aceita o desafio de fazer a prova e ele se sentir capaz depois, porque com uma nota alta o comportamento foi reforçado, isso é muito bom. Isso é excelente. Isso incentiva a pessoa a continuar. Olha, deixa eu falar para vocês. Eu vou falar por mim, na docência, e principalmente na coordenação, nós não temos o nosso comportamento reforçado todo o tempo, absolutamente. Tem períodos, minha gente, tem pessoas, tem turmas que só criticam, tá? Que só criticam. Não sabem. Foi que ontem eu ouvi de uma coordenadora, que às vezes eles vêm conversar comigo por conta de eu ser do NAP, né? Ela diz, professora, eu preciso conversar com ela.
com a senhora, professora, puxa vida, parece que a gente não faz nada, né? Tem horas que a gente se sente desmotivado, e é verdade, né? Então, a criança, ela demonstra com muita facilidade isso. O adulto, não, a gente tende a, né, guardar. O que vai acontecendo com isso? Vai acontecendo que cada dia mais a gente fica insatisfeito, porque nós não podemos viver só sendo frustrada, a gente precisa viver sendo reforçada, achando que vale a pena, né? Nós já sabemos que a frustração, ela faz parte, eu preciso, né, ter a minha vontade não satisfeita, eu preciso ser frustrado para que eu seja uma pessoa resistente ao que a vida vai apresentar. Se eu só tenho minha vontade satisfeita, eu não vou suportar. Primeiro baque da vida, eu vou desandar. Eu tenho visto isso aqui, agora na pandemia, e eu vou dizer, não é com criança, não. É com quase adulto. Quando eu falo quase adulto, coloque adolescente de 20, 22, 23 anos. Adolescente. Porque a forma de reagir é igual. Então, nesse caso dessa criança, ela, né, saiu com calma. Vejam só, ela até era uma criança educadinha. Ela não gritou na sala, não fez confusão. Ela foi saindo. Então, isso demonstra para nós que o reforçamento negativo ele é oportuno em alguns momentos. Eu me excluí daquela situação, epa, apagou tudo, voltou. É importante, tá? Mas eu tenho que ter parâmetros para não trazer prejuízo para mim nem para o outro. Mas eu vejo pessoas que com muita facilidade, qualquer problema que tem, eu vou avisar que hoje eu não posso ir trabalhar. Eu vou dizer para o meu colega que eu não posso apresentar o trabalho hoje lá. Professor, eu não estou bem. Não, a fuga, ela é oportuna. A esquiva, ela é oportuna. Mas ela não pode se manter indefinidamente. Nesse caso do déficit de atenção, vocês veem, não é que a criança esteja fugindo de tudo, não. É um problema, é um transtorno que faz com que ela não consiga se ligar em tudo, até porque ela não para um minuto. Sabe? É complicado isso. Né, professora, a gente trabalha muito com essa ordem do excesso, né? Porque Isso. tudo que é demais é de qualquer maneira prejudicial. A gente Prejudicial. precisa viver nesse equilíbrio, procurar uma constância em tudo que a gente faz, porque é muito fácil se frustrar e é muito fácil ser reforçado em diversas situações. Então, a gente tem que saber manejar mesmo. Tem que saber. Eu super me identifiquei, né, como a senhora falou aí, dessa frustração na pandemia, né, e não saber como é que vai acontecer, mas se a gente focasse só nisso, eu, por exemplo, acho que eu passei umas 2 semanas muito desmotivada a continuar as aulas, né, a buscar, né, realmente alguma coisa. Mas eu conversei muito com os meus pais, eles disseram, não, tu não pode desistir. Eu pensei em trancar o curso, esperar tudo se normalizar, mas, tipo, aí a gente analisa e vê o tempo que a gente vai perder fugindo de uma situação, né? Então é muito bom a gente dar essa guinada, essa virada de ver que a gente precisa. A gente precisa estar focado em outras coisas para não se focar só no que está ruim. Engraçado, e buscando. Engraçado, Joane. Hoje eu estava tomando meu café e pensando nisso, né? Assim, o que foi bom disso tudo? O meu marido dizia que eu penso muito. Realmente eu penso, mas eu tenho uma capacidade. Eu penso em soluções. Eu penso no que será melhor. Eu não penso em me martirizar, em me mortificar, em só ver dificuldade, não. Na verdade, eu posso até chegar à exaustão por pensar muito, mas eu penso muito o que é bom. Mas eu fiquei pensando assim, eu ouvi um comentário, foi domingo, uma pessoa, um aluno nosso, que faz um outro curso, né? E aí esse outro curso parou completamente, porque era uma federal, parou completamente. E aí eu disse para ele assim, até estavam ele e a mãe dele, eu disse,
tu já eras para estar terminando, né, lá o teu curso. Ele balançou a cabeça. Eu disse, veja só, quando eu vi a forma como ele reagiu, respondeu a pergunta, eu vi que ele estava para baixo. Por quê? Ele tinha planos de, em 2 anos, terminar esse curso para partir para um prolongamento desse curso que ele está fazendo. Sim. E que vai unir a psicologia, muito interessante. Uhum. Aí eu disse, pois é, nesses momentos é que eu fico pensando que as medidas tomadas pela ESAMAS foram acertadas, no sentido de ninguém perder o seu semestre, As aulas, né? sim. No sentido de que, se a gente continuasse trabalhando, a gente garantia o salário do porteiro, dos técnicos da informática, do pessoal dos serviços gerais. Agora, eu digo uma coisa para vocês. O desgaste para nós, professores, e para vocês, alunos, foi terrível. Uhum. Nós conseguimos sobreviver? Conseguimos, com maior ou menor dificuldade, mas sempre assim, naquela esperança de que a coisa até junho melhorou. Uhum. E vem, não. O que eu recebia de WhatsApp, professora, as aulas no segundo semestre vão ser presenciais. Eu dizia, não posso afirmar, porque a gente está vivendo um momento de incerteza, Muito nós não incerto. sabemos. Ninguém sabe. Olha agora, com essa volta de casos em Belém. Então, está tendo aumento de casos em Belém. O prefeito disse na televisão ontem. Sim. O que é que vai ser de nós? Ninguém sabe. Se eu chegar em casa hoje a tempo de ver um jornal, eu ainda posso me informar se tiver alguma coisa nova daqui. Se não, eu vou ficar na incerteza esperando que apareça no Face ou que saia depois numa TV Record. Mas agora é assim, para quem, depois que passa, consegue andar com o seu curso, eu acho que isso sim é o que nos sustenta. Com É certeza. isso que reforça vocês. Porque parar no tempo também, nessa parada horrorosa que a gente teve, de tanta incerteza, eu falo nesse período de incerteza, é desgastante, é adoecedor, adoece mais porque a gente fica sem perspectiva nenhuma. Exatamente. Tem sido cruel? Tem sido cruel. Minha gente, é um momento que eu, com a idade que estou, eu nunca vi, eu nunca pensei de passar por isso. Né? Agora, a gente precisa realmente ter uma estrutura que faça com que a gente suporte. Agora, veja, voltando para o déficit de atenção, uma criança que vai com um problema desse, que a vida se segue só com insucessos, porque ela não vai conseguir vencer e superar os desafios da vida. Que adulto vai ser esse? Né? Que bom, viu, Joane, quando vocês conseguem esses estágios que vocês começam já, com o que vocês estudam, vocês começam a enxergar isso que a gente traz aqui, relatando verbalmente. Com certeza, Mas o bom da psicologia, que eu acho, é a capacidade que nos dá de enxergar. Nós vamos além disso que é real aqui. E não é idealização, não é delírio, não. Exato. Eu falava segunda-feira com uma pessoa que me procurou e admitindo, né, uma situação. Aí ele disse para mim assim, engraçado, você há mais de 2 anos me disse isso e eu não aceitei. Como é que você observou isso? E eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. Eu tenho um enorme carinho por ele, gosto muito dele, né? Admiro, mas tem essa situação mal resolvida que interfere na saúde dele e que, por conta disso, ele está lotado de medicação. Isso me deixa com muita pena, porque só medicalizar não é a solução para a situação. Não é a solução para a situação. E, infelizmente, muita gente, né, que tem algum problema de viés, né, transtorno, distúrbio, pensa que só lá o remedinho, tomar no horário certo vai te ajudar, mas não vai. Porque, como a gente vem aprendendo, né, no curso, o ser humano tem tantas facetas, tanta coisa a ser analisada, tanta coisa a ser
a misturar, que é tudo misturado na gente. Então, não adianta só eu ir só para o físico, tem o psíquico, tem o biológico, tem o genético, tem tanta coisa Tudo que... espiritual, inclusive, hoje já é Exato. considerado, né? Uhum. E assim, eu fico com muita pena quando eu vejo pessoas que estão no curso de psicologia e que não perdem essa coisa impositiva do achar que sabem tudo de todos. Sim, Acabei de falar ali, o ser humano é muito complexo, sim. né? Você vê um exemplo com meia dúzia de crianças lá, provavelmente, se você for para outro lugar, você ali acha, olha, eu estou vendo muita coisa. Vai para outro lugar, já vê outras coisas. Outras coisas. Exato. Né? É assim, não dá. E a gente tem que ir andando conforme a vida anda, evoluindo. Né? E Uhum. eu percebo assim, o que eu percebo hoje, e fico com muita pena, é de ver que na vida, com tanta informação, com tanto exemplo, parece que as pessoas não querem melhorar. Tanto Verdade. exemplo, tanta informação que hoje todo mundo tem, né? Chega por todo canto, tá aí o Uhum. WhatsApp, É tá aí o escancarado, Face, tanta coisa, mas parece que as pessoas continuam cegas, assim. continuam cegas, né? É assim, infelizmente. E nesse caso, quando o problema é com a criança, o problema é que vitimiza essa criança. Isso é quase uma condenação. Exatamente. Porque se a família não aceita, se a família não admite, se a família não procura ajudar e não procura quem ajude, essa criança vai carregar esse fardo pela vida toda. Uhum. Né? Eu vi isso na minha família, o filho de um tio. O menino era terrível, terrível. Estava assim no aniversário, no almoço, o moleque pegava tudo, mexia tudo, derrubava tudo. Olha, era um negócio assim. A gente olhava e parava, não sabia o que fazer. E um dia eu vi ele nessa correria, nessa agitação, nessa impulsividade. Uma pessoa, um convidado, pegou uma pedra de gelo, ele estava com macacão jeans, até hoje eu lembro disso, ele estava com macacão jeans, uma camisetinha branca, um macacão jeans, ele era magrinho, uma graça. Ele pegou a pedra de gelo e botou dentro do macacão dele. O moleque saiu enlouquecido, pulando com aquela pedra de gelo dentro. Tadinho. Né? Coitado dele, é o que eu estou dizendo. Então, as pessoas se sentem no direito de apontar e não Uhum. vê que isso pode vir em consequência. Pode ter um problema, né, neuronal, um problema mental, mas pode ter um problema de que está na socialização dessa criança. Sim. É muito triste, né, professora, quando a gente vê que tem certas crianças que perdem a oportunidade em ser tratadas, em ser estimuladas, em conseguir ter uma independência na sua vida adulta, pelo fato dos pais não quererem aceitar, pensarem que já está tudo perdido e não buscar, né, ajuda com profissionais que possam, a gente está aqui, né? Vários profissionais estão aqui à disposição em transformar a vida de uma pessoa, mas os pais não aceitarem, não quererem, é bem difícil. A gente vê que muita coisa que podia ser reversível chega Justamente, num fica num estágio que não ponto dá mais. de sustentação. Eu estou com pena aqui, porque a gente não tem caixa de som, e tem 2 alunos aqui que poderiam estar escutando os comentários da Joane, que estão sendo muito Verdade, né? oportunos, que ela está dizendo que está no estágio, então ela já começa a enxergar essas situações. E é uma verdade. E essa questão do transtorno, da hiperatividade, ele estava situado dentro da educação especial. Uhum. Com a política da inclusão, praticamente as escolas especiais quase que desapareceram. Terceiro. Mas é assim, essas instâncias que cuidam dessas crianças, não significa que eles, né, que seja o único local que a criança possa frequentar. Não. Com a política Não. da inclusão, a criança vai para a escola regular, mas ela tem que ir alguns dias para aqueles espaços, que é os que vão cuidar dela nessa necessidade de uma forma mais específica. Então, o que se chamava de educação especial, eu, por exemplo, fiz minha formação na educação especial. Eu fiz meus estágios na clínica e na educação especial. E, meu Deus do céu, a gente enxergava tudo ali dentro. Né?
A gente tanto via aquela criança aparentemente feliz e que o pai dava uma enorme atenção para ele. Eu não sei se eu já contei para vocês a história. E via uma outra criança que era extremamente irritada, agressiva, e que a gente, cadê? Às vezes não aparecia a mãe, aparecia o pai, ou vice-versa. Esse menino, que eu digo que ele era um menino todo arrumadinho, ele era levado toda vez pelo pai. Eu não vou esquecer nunca desse garoto. E ele tinha um negócio comigo. Ele dizia, Eline, você senta junto de mim, porque nós sentávamos no chão. As carteirinhas eram para eles, tudo de criança. Quando precisava fazer alguma atividade, todo mundo sentava no chão. Eline, você senta perto de mim. Aí um dia e eu via, porque nessa escola a gente tinha que estar lá às 7 horas da manhã para receber os alunos. Quando os alunos chegavam, nós já estávamos lá esperando. E eu via que o pai dele era meio assim, como é que a gente vai dizer? Gostava de aparecer. E dava umas olhadas para as professoras, enfim, não sei o quê. Quando um dia, na sala de aula, ele virou-se para mim e disse assim, você conhece meu pai? Eu disse, eu vejo quando você chega. Ele disse, ele tem... Estava saindo aquela caminhonete Palio Weekend, e era um tom assim de cenoura, laranja, sei lá o que, vermelho. E ele chegava junto com o pai, ele se vestia exatamente igual o pai, era impressionante, parecia um adulto, ele naquele tamanho dele. Aí um dia ele disse para mim, olha, nós vamos lhe buscar para você dar uma volta na Palio Weekend do meu pai. Você vai? Eu disse, depende. Ele disse para mim assim, olhe, o meu pai usa umas cuecas bonitas. A criança de valor? Olha, o menino era sedutor igualzinho o pai. Para ver, nesse contato com o pai, ele vinha, ele olhava, quando ele olhava assim para mim, ele dava um sorriso, era muito engraçado. Ele era sedutor igualzinho o pai. Aí eu conversei com a professora, depois eu conversei com a minha supervisora do estágio, ela dizia, Eline, ele está aprendendo. Isso provavelmente no carro, quando ele vinha com o pai devia buzinar para as meninas, o pai devia, olha, vê aquela garota como é bonita. E ele, era o que ele pensava. E ele trazia aquilo. Como eu era estagiária, eu não era da escola, então quando eu entrei, nós todos, né, chamamos a atenção. E aí, provavelmente, o pai disse, você conhece, né, aquela estagiária, ou professora, sei lá como é que chamava, e aí ele vai e quer ser o porta-voz da informação, né, para o pai. Mas era muito engraçado, eu adorava aquele menino, ele era muito engraçado. Já o outro não. Esse outro menino, ele se aborrecia por tudo, ele era muito estressado, a gente não sabia ainda realmente a real condição da casa dele. E eu só usava a minha aliança, e um dia eu estendi a mão, ele foi se esconder atrás assim, de umas carteiras. Eu disse, vamos comigo, venha cá, vamos ali fora. Aí ele veio de lá e nhaco, deu uma senhora dentada na minha mão. Só que quando ele mordeu, ele pegou o dedo anelar, que estava a aliança. E no que ele mordeu, a aliança machucou a gengiva dele. Menina, este moleque gritava tanto. Quando eu olhei, estava saindo sangue da gengiva dele, ali eu fiquei doidinha. Porque a gente não sabe o que o pai ia pensar. Vai pensar, né? Aí Verdade. corri, chamei a diretora, ela era médica, né? Ela veio. Aí ela foi, conseguiu acalmar, ele foi passando aquilo e parou de sangrar. Graças a Deus ele não mordeu o lábio, foi a aliança que roçou, e eu não usava nem unha grande, porque a gente não pode, nessas situações, a gente não pode usar unha grande nesses locais, que corre o risco de machucar uma criança. Mas a gente via aquilo ali, impressionantemente, né, uma realidade que praticamente não faz parte da vida da gente, né? Vamos então para o nosso último slide. Sobre essa distração, no texto está distraibilidade. Tá? Não, distraibilidade. Eu acho que é
distraibilidade, eu acho. Mas eu mantive como está nesse material que eu ainda não mandei para vocês. É considerado um estado patológico que se exprime por instabilidade marcante e mobilidade acentuada da atenção voluntária, ou seja, no que eu quero ver tudo, eu acabo me distraindo, não conseguindo fixar nada. Né? Com dificuldade ou incapacidade para se ficar ou se manter em qualquer coisa que implique esforço produtivo. Até para eu trabalhar, eu preciso, é muito comum à noite, né, na véspera do meu trabalho, antes de eu me deitar, eu penso que eu tenho que fazer amanhã, o que é mais urgente para amanhã. Então, muitas vezes eu vou e escrevo, já deixo lá no meu, tenho um caderno, esse aqui, que me acompanha, eu escrevo o que eu preciso fazer no outro dia, né? E outras vezes não, dá para eu guardar, memorizar aquilo e de manhã eu chego, já vou, tá? Enfim, por quê? Nesse caso aqui, se a pessoa tem essa desenvolve isso aqui pela falta de atenção, né? Ele pode ter a sua atenção facilmente desviada para outro objeto, que é o que acontece, na verdade, no transtorno do déficit de atenção. Então, eles falam que pacientes esquizofrênicos costumam ter alterações da atenção e suscetíveis de distrair-se com estímulos visuais e auditivos externos. Por quê? Foi o que eu falava há pouco para o Cristiano aqui. Porque ele pode alucinar que está acontecendo alguma coisa, né? Ele se dava comigo, digamos, antes da doença, antes dele piorar. De repente ele entra aqui, me olha, dá bom dia, ele sai e vai dizer, olha, eu saí daquela sala porque tem uma criatura lá que eu sei que ela quer me matar. Então, isso é alteração da atenção. Tá? E ele se distrai com esses estímulos visuais externos, tanto que ele escuta, né? Porque ele tem alucinação e ele delira. Na alucinação ele vê, no delírio ele cria. Tá? Então, eles podem ter alteração da atenção. As manifestações podem ocorrer em crianças na idade escolar, entre os 7 e 8 anos. Por que em idade escolar, pessoal? Em Anderson, por que em idade escolar? Professora? Diga. Eu acredito que é pelo fato de ser o primeiro contato social, além da família, que a criança vai desenvolver, né, com pares, com os professores, com todo o resto do pessoal, sem ser com quem ele foi criado, né, com os cuidadores, com os familiares e tudo mais. E ela já vai começar a ter que se comportar socialmente, como é socialmente justamente. ensinado. E às vezes ali dentro de casa ninguém nota, porque aquele comportamento já é habitual. Exato. Já se tornou comum. E é na escola que muitas vezes a professora vai perceber. Né? Sim. Eu já falei isso para vocês, eu acho que eu até dei esse exemplo na semana passada. Quando eu fiz meu estágio, um estágio que eu fiz voluntário no NIP, tinha uma criança que chorava a manhã inteira e a mãe se escondia do lado de lá e de vez em quando botava a cabeça aí que a criança berrava. Então ela não saía, ela acabava assistindo, ficava todo o tempo ali fora para a menina sossegar, mas sempre soluçando, chorando. E tinha uma outra criança que ficava lá sozinha num canto fazendo lá o que ela tinha que fazer. Tinha vezes que era costurar, treinar os movimentos finos, era a turma de alfabetização. E a sala inteira, a direção, as crianças se preocupavam com a chorona. E eu ficava olhando para aquela criança no canto dela, sossegadinha. Aí, numa supervisão que nós tivemos até com a Celinha, ela pediu que cada estagiário que tinha salas separadas trouxesse alguma dificuldade que tinha identificado. E aí eu trouxe essa situação. Falei da criança que chorava muito, que praticamente tudo parava em função daquela criança, e falei da outra criança que trabalhava isolada,
calada, não perguntava, não pedia. Ela chegava muito limpinha para a aula. Aí ela disse, mas você acha, Eline, que pode ter problema? Eu disse, eu acho que pode ter alguma coisa acontecendo com aquela criança, porque criança gosta de brincar com criança. Ficar sossegada esse tempo todo, né? O que está me incomodando é isso. Ela disse, então eu vou levar a criança, vou fazer uma avaliação. Você só vai observar. Como eu não era psicóloga, eu não podia intervir. E fui observar. E nós fomos descobrir que essa criança, por qualquer motivo lá, a mãe tinha separado do pai e saiu de casa. Ela saiu e quis levar a filha, o pai não permitiu. E o pior, proibiu que ela visse a criança. Então, de repente, foi cortado esse vínculo, ou seja, essa mãe ficou ausente para essa criança. Ela morava com a avó e esse pai morava com a mãe, né, com essa avó. Então, qual foi o trabalho aí? Né, que a psicóloga da instituição, né, a gente combinou o quê? O que vocês acham melhor? Eu disse, chamar os responsáveis, o pai e a avó, para conversar, saber por que proibiram o contato dessa criança com a mãe. Né? Eles traziam um relato de boa mãe, por que isso? E aí foi trazido, então ele como uma pessoa, na verdade era a avó, que era a mais impositiva, mas aí ela conversou com ele, eu estava do lado, eu escutei, participei de tudo, e aí ele concordou. Naquele tempo, isso 20 anos atrás, 21, 22 anos, não se falava em guarda compartilhada, não existia isso. Se o pai dissesse que era não, era ele que sustentava, era não, e a mãe que fosse cuidar da vida dela, ou vice-versa. Assim como tinha do pai também, da mãe para o pai. E aí, então, foi colocado, verifique quando é que ela pode ver, se é fim de semana. E essa criança foi apresentando melhora no desempenho dela com a turma. Então, aí é como se ela tivesse renascido. Né? Ela voltou a ser criança naquela faixa, ela já dividia, ela já pedia para o coleguinha do lado, e assim ela foi aos poucos se integrando. Tá? Então, o que às vezes parece ser um problema realmente, que pode estar trazendo dificuldade na aprendizagem, pode não ser. Mas geralmente é na escola que notam essas coisas. A família nem sempre nota. Tá? E é nessa faixa, quando entra 5, 6 anos, 7, 8, é que os professores observam. Então, segundo o DSM-4, o diagnóstico de TDAH, nele o paciente deve atender a pelo menos 6 dos 9 critérios distintos de avaliação. Né? Tem que ser critérios distintos, por quê? É preciso ir em casa, observar essa criança, em casa, observar essa criança na escola, se ela tem uma outra atividade em outro lugar, faz alguma outra atividade, né? Estuda música, ou costuma ficar todos os dias às tardes para os pais trabalharem na casa dos avós, é interessante que se observe essa criança lá no espaço. É o que nós chamamos de entrevista ecológica. Nós precisamos levantar esses dados, né, da vida da criança, porque ela pode ter um comportamento num lugar e ter outro completamente diferente no outro. Por quê? O que é que acontece? Que lá na casa da avó ela é uma criança aparentemente mais feliz. O que é que está acontecendo? Então, a gente, né? Então, as classificações podem ser como do tipo predominantemente hiperativo ou impulsivo, ou seja, a criança, na verdade, ela só manifestou comportamentos de impulsividade e de hiperatividade. Pode ser também uma outra classificação que pode ser colocada na avaliação dessa criança, até pelo psicopedagogo, que é o que esse texto que a gente, ainda não passei para vocês, mas está toda a aula em cima dele, pode ser predominantemente desatento, é um outro tipo. Ou seja, a criança não consegue não prestar atenção, ele até não é impulsivo, ele até não para um pouco, mas não consegue. Ou pode ser do tipo combinado, ou seja,
tanto ter a hiperatividade com a impulsividade e, no caso, né, a desatenção. Tá certo? Lá no outro Professora, material... Diga. uma dúvida que a senhora falou agora, né? Eu queria perguntar por que é sempre associativa essa questão do déficit de atenção com a hiperatividade. A criança pode apresentar só um ou outro, certo? Olha, o déficit de atenção sozinho, ele pode ser atribuído a outros problemas, como a gente viu ali naquele outro slide. Uma questão mental, uma questão de um déficit, né, neurológico, pode acontecer, tá? Ou seja, ele não é hiperativo, mas ele não consegue memorizar, ele não consegue aprender, como se ele estivesse todo o tempo desatento, né? Agora, no caso da hiperatividade, ela obrigatoriamente vai provocar a falta de atenção. Falta de atenção. Porque a criança não consegue, né, definir o que é que ela vai fazer naquele momento. Não, ela quer olhar para o colega que faz aquilo, quer olhar para o outro que está com o livro na mão, ela quer olhar para o outro que está com o celular, ela olha para o que passa aqui na porta, ou seja, nisso tudo, ela se perde. E a impulsividade, porque ela, o que gosta mais, ela é capaz de correr, fazer sem pensar, e às vezes ela pode até se prejudicar. Entendeu? É nesse sentido. O processo educacional, ele é da competência dos pais. Não significa que a família vai ensinar sempre o que é bom para a sua criança. Pelo contrário. Sim. Família bagunceira vai ensinar bagunça para o filho. Um dia desses, uma pessoa disse para mim assim, olha, Eline, tu vais na minha casa, me convidaram. De vez em quando eu recebo esses convites, mas olha, não vai reparar. Eu disse, mas reparar por quê? Eu já vou na tua casa para reparar? Eu não, eu quero é ir passear, conversar. Não, socializar, não é né, professora? aí tu falaste em socializar também, eu lembrei. Não, porque lá em casa é uma bagunça. Sabe por quê? Eu disse, mas por quê? Vocês são bagunceiros? Não, é porque lá em casa nós somos comunistas, tudo é de todo mundo. Então uso a minha toalha, eu uso a outra toalha, eu me meto na cama da minha mãe, eu desarrumo a cama da minha mãe, ela vem, larga o sapato dela no meu quarto. Menina, e vocês sabem que ele descreveu o movimento da família igual. Então, por exemplo, se dá um presente, digamos, para ele, é um perfume, a mãe usa, o irmão pequenino usa o perfume, é uma baderna. Eles só não calçam sapatos uns dos outros, Porque não porque dá, né? mulher e o resto tudo é pai e 2 irmãos. Porque é realmente uma bagunça. E depois eu fui vendo, aí me convidaram para o aniversário dela. E eu, quando fui, levei um presente. E levei uma toalhinha de lavabo que eu tinha feito crochê, barrinha de crochê muito lindinha. Dei o presente, aí disse assim, isso aqui é uma lembrança que eu já tenho para você e eu trouxe hoje. Aí quando ela viu, ela abriu, ela disse, mas que coisa linda. A mãe dela que estava perto começou a rir. Aí eu achei aquilo estranho, né? Eu disse, mas o que foi? Ela disse, é que ela não tem cuidado com nada, não demora muito, está tudo manchado. E é verdade. Aí ela diz para mim assim, hoje ela diz para mim que a gente já se dá mais algum tempo, ela diz para mim assim, olha, eu todo o tempo aprendo com você, porque eu disse para ela assim, cuidado com a roupa, que ela me disse que ela lavava a roupa toda de todo mundo na máquina, tacava lá, tacava sabão em pó, alvejante, meninas, as roupas eram tão mal cuidadas, eu dizia, não pode, olha a roupa, a gente pode cuidar da nossa roupa, né? Para ela durar, para ela estar sempre bonita, senão a pessoa não para de comprar roupa, porque está todo o tempo destruída, manchada, acabada. Né? E nós não podemos pensar que porque a pessoa tem uma formação acadêmica, que ela aprendeu algumas coisas. Não. Eu conheço uma pessoa que ela já é pós-doutora e ela teve um problema qualquer, que foi a médica, lá na parte baixa. Vai ficar gravado isso aí, mas eu não estou dizendo o nome. E a médica disse, olha, pegue suas calcinhas e ferva todinhas. Usou, ferveu. Como ela não tinha fervido nada, o que ela fez? Comprou lá uma vasilha qualquer, botou água no fogo, botou sabão em pó e tacou. Minha filha, ela só tinha calcinha e sutiã bonito, combinando. Simplesmente saiu de lá tudo preto e azul marinho. Manchou tudo.
Aí ela me telefona, Eline, perdi minhas calcinhas. Eu disse, o que você fez? Eu disse, também, você foi colocar esse tipo de roupa, ela é uma roupa que raramente é de algodão, embora tenha, é o mais indicado. Né? Tanto homem como mulher usar essa roupa íntima de algodão. Mas não, a mulher viu umas rendinhas lá, achou bonito. Eu sei que ela foi me mostrar. Minha gente, era um monte, tudo manchado. Então, aprender. Por que, que a gente volta todo o tempo nessa questão de aprendizagem? A gente pode aprender coisas mínimas, e nós somos muito exigentes quanto a essa questão da aprendizagem. A gente acha que as pessoas que vão para as nossas casas, porque nós pagamos salário, elas têm a obrigação de aprender o que nós queremos que elas façam. E não é assim. A gente não sabe as condições de vida dela, as possibilidades que ela teve. Então, nós precisamos, minha gente, ter paciência. Eu fui falar em paciência um dia desse, no grupo de representantes, um aluno respondeu para mim, paciência eu estou tendo há 5 anos. Agora, eu estou aqui há 13. O curso de psicologia existe desde 2010, há 10 anos. E eu treino a minha paciência todo santo dia. Né? Ou seja, está difícil. Se eu achar que as coisas vão acontecer na vida no tempo que eu quero, é o caso de muitos pais que dizem, não, ele vai aprender. Ele vai aprender, mais velho aprende. Nem sempre aprende. E o prejuízo é para a criança, porque ele vai ter prejuízo na aprendizagem, ele tem prejuízo no desenvolvimento, ele não vai acompanhar as outras crianças, e aí a vida mesmo ele vai ficando para trás. Ou seja, enquanto é aquele exemplo que eu dei no início, da pessoa que veio de um ambiente extremamente carente e que está chegando lá e está chegando muito bem. Né? Arranjou um estágio, ela disse para mim, professora, eu fui chamada a atenção porque no que eu vou preparar os laudos, eu tenho muito erro de português. Eu disse, não, compre um dicionário. Olha, tem dicionário que não é caro, que é perfeito. Eu tenho um que era distribuído pelo governo, uma sobrinha do meu marido que me deu. Até hoje ele funciona. Bota lá, veio uma palavra que não entendeu, vamos lá ver. Por isso que eu coloquei bem aqui, se vocês bem aqui notarem, deixa eu ver, eu coloquei entre parênteses o que significa. Eu acho que foi no final do outro, que eu coloquei entre parênteses o que significa aquelas palavras, que a gente não é obrigado a conhecer todo o termo técnico. Dependendo da área que a gente escolhe para trabalhar, na psicologia, ou na medicina, ou na engenharia, enfim, tem os termos técnicos. Então, veja só, esta moça, ela já está trabalhando, já está numa pós-graduação e está indo muito bem. E veio de uma família muito, 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 muito carente. Enquanto o outro que teve tudo a tempo e a hora, não sabe, tipo assim, o que fazer. Estudioso, conhece muito, mas não visualiza nada para o futuro. E daqui a pouco a vida profissional está aí. Né? A gente precisa estar muito atenta a essas coisas, tá certo? Então, vejam só, segunda-feira, a nossa aula será lá da minha casa, todos os professores, nós não teremos aulas presenciais. Examage não funciona segunda-feira, porque segunda-feira, originalmente, era o recírio. Era a metade do dia feriado, por causa do recírio, e a outra metade estabelecida como dia do comerciário. Eu acredito que o dia do comerciário esteja mantido. Então, provavelmente, o comércio também não vai funcionar. Nós não funcionávamos na segunda-feira, mas por conta da pandemia, para não provocar mais uma parada, o diretor colocou para nós o que é que nós achávamos melhor. Aula presencial, ou seja, no sistema híbrido, ou só aula online.
né? Então, nós achamos melhor que não viesse, porque nós já sabemos que poucos vão vir. Então, a gente vai haver aula em todos os 3 horários da ESAMAS, manhã, tarde e noite, só que a ESAMAS mesmo não vai abrir a clínica, não vai abrir aqui, né? E eu acredito que a São Pedro também não sei. Mas para aulas, tá? Todas vão ser online. E segunda-feira a gente deve começar a memória. Eu não prometo de novo para vocês, que eu já até estou envergonhada. Eu mandei para a Olívia, eu mandei esse material. Só está faltando esse aqui, do transtorno do déficit de atenção. E o artigo é um só, pessoal, que é um que, inclusive, ele é escrito por um psicopedagogo, mas ele vai buscar toda a questão da atenção. Eu achei melhor porque lá está resumido tudo. Então, esse artigo é que eu tenho que tirar as fotos para botar por aquele aplicativo. Tá bom? E aí, começando memória, eu vou verificar aquele questionário para fazer, que é para valer os 3 pontos, tá bom? Para ser aquela nota dos 3 pontos. E vamos terminar esse semestre na paz, sem ninguém adoecer. Muito cuidado com essa questão desse vírus, muito cuidado. O prefeito já falou ontem na televisão que aqui em Belém os casos aumentaram na rede particular, o que indica, isso eu ouvi ele falar, que o aumento é na classe média. É quem tem grana para ir para bar, para barzinho, para restaurante, para estar passeando, enfim, e quem tem plano de saúde. Então, os hospitais estão enchendo. Nós, da psicologia, nossos alunos entrariam segunda-feira na Beneficente. Foi sustada, a Beneficente suspendeu. Então, vamos ver como é que ele se posiciona esse final de semana para ver o que é que vai acontecer mais na frente. Tá? Mas muito cuidado, que realmente os casos aumentaram. Tá bom, queridos? Tá bom. Ô, professora, senhora, vou me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Agora. Ok. Pode verificar mandar. Aquela questão da minha nota, tá? Pois é, me lembre de novo que eu tenho que ver essa sua nota, tá bom? Tá bom? Tá. Qual é a disciplina? É psicologia social, que ainda tá lá o não feito. Vou verificar. Não tem nota lá na sua... Tá como se eu não tivesse feito a prova. Tudo bem. Se a senhora quiser, eu encaminho de novo o PDF da prova. Não precisa. A senhora não ainda precisa, tem, né? Não. Era lá que eu tenho até... Aí eu não trouxe a outra folha, que eu até coloquei e imprimi, mas eu tenho impresso. Eu vou verificar. Tudo certo. Tá? Tá bom, professora, Qualquer coisa obrigada. eu faço um documento. Tem nada que agradecer. Obrigada a você. Tá bom, Maria Joane? Quem está por aí também, muito obrigada. Tudo de bom. Bom fim de semana. Beijo. Bom fim de semana. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que eu fecho aqui? Oi, Catiúcia, tu estás aí também? Tchau, tchau, Catiúcia. Oi, professora. Tudo tchau, bem? Bom final de semana para a senhora. Obrigada. Você já enviou as tutorias para mim? Enviei sim no prazo, professora. Tá, mas eu não tenho as notas ainda. Não, ninguém tem as notas, porque ainda tem muita gente enviando, tá? Tá Essa bom. relação vai para a secretaria que lance. Beijo, um bom fim de semana para vocês. Como é que eu fecho aqui? Tchau, tchau.